Amém? O primeiro texto que eu quero ler está em Romanos, capítulo de número 8, verso 19. Não julgue a minha palavra pela simplicidade do início dela, porque vai fazer muito sentido para você. Parece que vai ser algo muito simples, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. A palavra diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras versões vão falar: há uma grande expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Repita comigo: em Cristo eu sou um filho de Deus. Diga graças a Deus. Eu quero começar a pregar e eu preciso que você entenda. E para que você entenda esse texto hoje, eu preciso te levar lá no início da história. Quando Deus cria o homem, Deus vai criar o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus cria um ser para ser como Ele, igual a Ele, semelhante a Ele. Mas nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, agora esse ser que foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, ele agora, por causa do pecado, ele vai perder essa imagem e semelhança divina que ele tinha sobre ele. Pastor, por que Adão peca? Por que Adão perde? Por causa do pecado. E agora Adão vai ser inviabilizado de cumprir o propósito do porquê Deus coloca ele no mundo, no jardim do paraíso. Porque antes de criar o homem, Deus vai criar o mundo, o cosmo. E agora Deus vai criar os animais, Deus vai criar as plantas, toda espécie de ser vivo, de vida, Deus vai criar. E agora Deus coloca o homem, que Ele criou também, a sua imagem, a sua semelhança. Para quê? Para ser a representação dEle diante a criação, diante a terra. Só que agora, uma vez que o pecado ele entra, agora o homem perde o propósito do porquê Deus criou ele. Deus criou a gente, Deus criou a humanidade, Deus criou Adão, Deus criou Eva para ser um representante de Deus, para expressar Deus, para representar Deus para a criação. Pastor, o que é isso? A imagem de Deus em nós era a forma como a gente expressava para a criação quem Deus era. A imagem de Deus em Adão, em Eva, era a forma como a criação agora ia conhecer a revelação, ia conseguir visualizar Deus em terra. Agora, contudo, o homem caído, ele perde essa imagem, essa semelhança de Deus. Por quê? Porque o pecado ele vai distorcer a natureza, ele vai distorcer a identidade do homem. E agora esse homem que carregava até antes da queda a imagem e a semelhança de Deus, esse homem ele vai perder. E agora esse homem caído, que perdeu a imagem e a semelhança de Deus, ele vai gerar filhos, ele vai gerar Caim, ele vai gerar Abel. Essas pessoas vão se multiplicar. Abel morre, mas Deus vai dar 7. Mas todo homem que nasce a partir do Adão, agora ele vai nascer também com a natureza de Adão, a imagem e a semelhança de Adão. Deus cria o homem em Gênesis 1 verso 26 conforme a imagem, conforme a semelhança. Mas o pecado vai roubar isso. Diga comigo, glória a Deus. E agora a criação que foi criada para ter esse homem, a imagem e semelhança de Deus, a criação que foi criada para quê? Para ser acessível a Adão, que carregava a imagem e semelhança de Deus, a criação que supria Adão, que ajudava Adão, que cuidava de Adão, que alimentava Adão, agora ela também vai comprometer o seu propósito. Porque agora o homem ele vai pecar, e até a criação vai sofrer consequência por causa da queda do homem. Olha só o que acontece em Gênesis capítulo 3 verso 17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvido à voz da sua mulher e comeu da árvore do qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por causa sua, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Veja, agora não é só o homem que é amaldiçoado, não é só o homem que perde algo por causa do pecado. A terra também vai ser amaldiçoada, vai ter uma sentença.
E agora essa criação, essa terra, essa natureza, esse mundo, esse cosmo, que antes cuidava do homem, servia o homem, que antes supria as necessidades do homem, agora também vai perder o seu propósito. Porque agora o homem vai precisar todos os dias conquistar da terra aquilo que ele precisa. Agora todos os dias, com esforço, esse Adão que perdeu a imagem e a semelhança de Deus, vai precisar extrair da terra o seu suprimento, aquilo que antes a criação lhe dava como propósito dela. A criação antes do pecado, ela provia Adão, ela dava a Adão aquilo que ele precisava, porque toda a criação responde à imagem de Deus. Grava isso, toda a criação vai responder à imagem de Deus. Enquanto Adão era a imagem, a semelhança de Deus, a criação supria o homem, colaborava com o homem. Agora, uma vez que o homem perde a imagem e a semelhança de Deus, a criação, o mundo, a terra para de suprir o homem de uma forma natural. E agora o homem tem que comer, o homem tem que conquistar do seu suor, da sua expertise. Agora veja, o homem caído, ele perdeu a imagem de Deus. O homem caído, agora por perder a imagem de Deus, já não tem da terra com facilidade aquilo que antes Deus lhe dava. Quando Deus cria Adão, Adão não precisa trabalhar para comer, porque a terra por si só frutifica, a terra por si só dá aquilo que ele precisa. Ele foi colocado num paraíso onde tinha rios, o rio Pison, o rio Tigre, rios de pedras preciosas, porque tudo colaborava para dar ao homem aquilo que ele necessitava. Mas agora, uma vez que ele perde a imagem e semelhança de Deus, ele para de ser suprido, porque a criação responde à imagem e à semelhança de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Mas esse homem caído, esse homem que perdeu a imagem de Deus e a semelhança de Deus, ele vai se multiplicar. E agora, o que se multiplica na terra são homens segundo a imagem e a semelhança de Adão. Não é homens segundo a imagem e semelhança de Deus, porque todos agora que nascem de Adão, eles nascem com a natureza do pecado dentro deles. Adão não multiplica um homem segundo a imagem e a semelhança de Deus. Adão, ele multiplica homens caídos, homens que perderam a imagem e semelhança de Deus. Não é mais segundo o modelo de Deus, é segundo o modelo de Adão. É por isso que lá em Gênesis capítulo 5, verso 3 vai falar: com 130 anos Adão gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, e chamou de Sete. Veja, não é segundo a imagem e semelhança de Deus, agora é segundo a natureza dele, é segundo ele. Pastor, e o que vai acontecer? Agora essa multiplicação de Adão caído vai fazer com que o mundo se torne caótico, vai fazer com que o mundo, a criação, se torne um absurdo, longe daquilo que Deus sonhou, a ponto de em Gênesis capítulo 8, Deus falar com Noé. Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus fala: eu vou resetar, e eu vou resetar e vou fazer de novo a humanidade, porque o mundo se tornou caótico. Deus vai precisar recomeçar. Por quê, pastor? Porque quanto mais Adão se multiplicava, mais destruição se multiplicava. Quanto mais Adão, a terra se enchia. Quanto mais da natureza caída a terra se enchia, mais tristeza, mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais pecado. A ponto, por quê, pastor? Porque o homem foi desconectado de Deus. A palavra morte é desligar. Uma vez que Adão tinha a imagem e semelhança de Deus, agora o espírito dele estava vivo, ele estava conectado. Mas uma vez que ele peca, há um desligamento entre a morte. A palavra morte é desligar. Agora o homem foi desligado, e eu não tenho como multiplicar uma natureza se eu fui cortado da raiz, se eu fui desconectado da fonte. Quanto mais Adão a terra tinha, mais dor, mais tristeza, mais destruição. Quanto mais de Adão se multiplicava, mais morte, mais tristeza. Por quê? Porque era uma separação total. O homem caído está em trevas. O homem caído, ele não é bom, não há nada bom dele. O homem caído é depravado. O homem caído, não há nada de bom nele. Mas graças a Deus, porque por meio da graça Deus tinha um plano, por meio do seu favor Deus tinha um plano de trazer o homem para perto e restaurar o homem e a sua criação. Não, preciso que você entenda, pastor, o que o senhor está pregando? É por causa da graça que nós estamos aqui, é por causa do favor imerecido de Deus.
nós não merecemos nada, mas Deus nos deu tudo em troca de nada. Alguém que nada merecia, porque era plano de Deus, era revelação de Deus. Deus tinha um plano redentivo. Eu vou repetir, Deus tinha um plano redentivo. Que plano é esse? Deus não te amou a partir de Adão, Deus te amou antes de Adão, porque antes da fundação do mundo, a salvação não era um acidente, a salvação era um plano. Antes de Deus criar o mundo, houve uma reunião do céu. O Pai falou: eu vou criar eles, mas eles vão cair, mas eu tenho um plano, mas vai custar caro. Mas o Filho falou: vamos fazer porque eu pago. E o Espírito falou: eu executo, eu faço. O que é isso? Isso era o plano de Deus. Ei, a salvação nunca foi um acidente, era um plano de Deus. Será que tem alguém que pode erguer a mão e glorificar Jesus por isso? Se você está aqui hoje, é graça de Deus, porque o homem caído não poderia vir até aqui. Se você está na live no YouTube, é graça de Deus, porque até hoje o Espírito Santo trabalha em nosso meio. Para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que precisamos de um Salvador. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, pastor, por que o Espírito Santo trabalha? Porque o Espírito Santo trabalha para nos convencer que precisamos de Jesus. O Espírito Santo trabalha para quê? Para restaurar em nós a imagem e a semelhança desse Deus que perdemos por causa do pecado. O Espírito Santo, ele não vem para reformar a tua vida, ele veio para te dar uma vida nova, a vida que nós tínhamos antes do pecado. Qual que é o papel do Espírito Santo? Eu sinto o Espírito Santo aqui trabalhando nessa noite. Para quê? Para restaurar a imagem, a semelhança de Deus em nós. Pastor, e agora? É por isso que o texto que nós lemos fala que há uma grande expectativa na criação, pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma grande expectativa no mundo. Para quê? Para que o mundo revele a criação de Deus. Homens que carregam a imagem, a semelhança de Deus, que foi perdida por causa do pecado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Por que a criação de Deus, o cosmo, o mundo, essa palavra criação é o cosmo, a criação de Deus, o mundo. Por que o mundo tem uma grande expectativa, pastor? Porque a criação quer voltar a cumprir o seu papel. Pastor, qual que é o papel da criação? É servir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. É voltar a servir a igreja. É voltar a servir aqui. É por isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Para quê? Para que a terra seja restaurada por completo, para que a criação possa voltar a nos servir de novo. Isso vai fazer sentido para você daqui a pouco. Por quê? Porque quando Adão peca, a imagem e a semelhança de Deus ficou restrita no céu. Quando Adão ele peca, a criação perde, o mundo perde a referência de um modelo de imagem e semelhança de Deus, porque a imagem e a semelhança de Deus ficou restrita ao céu. Na terra não tinha ninguém, a imagem e semelhança de Deus. Na terra não tinha mais ninguém. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 a 49. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Está falando que Adão era terreno. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, a Adão. Os que são do céu, a um homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. O que esse texto está falando? É que Adão era da terra. E não só Adão, Buda foi da terra, Mahatma Gandhi foi da terra. Mas um dia, 2000 anos atrás, desceu um homem do céu, que era a imagem e semelhança de Deus. E o que Paulo está falando é: se uma hora nós fomos igual a Adão, porque fomos gerados de Adão, agora nós somos semelhantes àquele que desceu do céu por causa da obra do Espírito Santo em nós, nos convencendo que precisamos dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Pastor, o que o Senhor está pregando? Ele trouxe Jesus, ele trouxe de volta, dentro de um plano chamado redenção, a imagem de Deus e a semelhança de novo à terra. Como que ele traz? Encarnando. Aquele que é do céu encarnou.
Ele recebeu um corpo e agora ele encarnou, irmão. E agora quando ele nasce, a criação vai ter uma referência de novo de alguém que era a imagem e a semelhança de Deus. Pastor, o que o Senhor está pregando? Quando ele desce, ele vai trazer essa imagem e semelhança de Deus novamente. E agora, uma vez que ele nasceu, ele morreu e ressuscitou, mas ele foi impartido dentro de nós. Eu vim aqui pregar que você está cheio de Jesus. Pastor, por que eu preciso comer Jesus, me encher de Jesus? Porque o propósito de ele nascer, de ele se manifestar, do verbo encarnar, é porque a criação não tinha ninguém à imagem e semelhança de Deus. Mas agora aquele que era a imagem e a semelhança de Deus, ele nasce, e agora ele não só nasce, ele é impartido dentro de nós, para que nós possamos carregar novamente a imagem e a semelhança de Deus. Aquele que era o Cristo, que carregava dentro de si a imagem e a semelhança de Deus, ele era a própria imagem do Deus invisível. Ele mesmo falou: quem vê a mim vê o Pai. Preciso que você entenda o que eu estou pregando. Pastor, o que é isso? Isaías no capítulo 9 vai falar a profecia do surgimento dele, que ele viria. Isaías capítulo 9 verso 6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Veja, o menino nasce e o filho foi dado, porque o filho sempre esteve lá. O filho era o mistério oculto, escondido dos homens. Pastor, não entendi. É porque os homens, a criação não sabia que Deus tinha um filho no céu, segundo a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que o menino nasce por obra do Espírito Santo no útero de uma mulher, mas o filho não nasceu, o filho foi dado, porque ele eternamente, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando? Um menino nasce, um filho foi dado, porque o menino era obra do Espírito Santo do útero da mulher, mas esse menino carregava o Cristo, ele carregava toda a imagem de Deus, a semelhança de Deus, que a terra não conhecia mais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. João vai falar que ele tabernaculou conosco. Pastor, o que o Senhor está pregando? Ele era a imagem, esse Cristo, ele era a imagem e semelhança que Adão, que o homem perdeu. Mas agora ele vai ser impartido dentro de cada um de nós. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Colossenses capítulo 1 versos 14 e 15 vai dizer: nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Está falando de Jesus, olha a continuação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Quando ele nasce, o mundo que não tem mais a imagem de Deus, o mundo que já não tem mais uma referência de Deus, agora é ver nele, uau, uma esperança. É como a profecia. Dá de botar o texto aqui, Isaías 53. Porque parecia que não havia mais esperança, porque aquela primeira criação de Adão, ela morre. Mas agora o mundo começa a ter uma referência. Dá de botar Isaías 53 aqui na tela para mim? Senão eu abro aqui no meu aplicativo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga o Senhor é bom. Nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor. É como se Isaías estivesse chamando o povo, falando: quem que creu na palavra? A quem foi revelado? Aí imagina só, todo mundo desanimado. Por quê? Porque ninguém conseguia crer, ninguém conseguia praticar a lei, ninguém conseguia estar perto desse Deus. Mas de repente surge como se fosse uma esperança brotando. É como se uma árvore fosse cortada em Adão, e de repente está todo mundo assim. Sabe quando um pai briga com o filho? Está todo mundo desanimado, mas de repente o texto continua falando: ele cresceu diante dele como um broto tenro, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que desejássemos.
desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo não nos consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele porém foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha que fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi dado a um túmulo com ímpios, e como rico foi a sua morte. Embora não tivéssemos cometido violência, nem houve engano algum na sua boca, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência se prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará a sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. É preciso que você entenda, está falando sobre Jesus. Ele vai se alegrar vendo o fruto do seu penoso trabalho, porque nessa terça-feira, aqueles que antes tinham a imagem do Adão caído, hoje carregam a imagem e a semelhança de Deus novamente. Tem alguém que pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Até Jesus, quando Ele nasce, o mundo não tinha mais a imagem de Deus, mas agora começa a ter. Fora de Jesus, só se via na criação o reflexo do Adão caído, do homem sem a imagem de Deus. Por quê? Porque era em Jesus, quando Ele se manifesta, Ele era a imagem de Deus. Dentro dele estava toda a imagem e semelhança de Deus. Dentro dele estava todo o poder de Deus. Dentro dele estava a natureza de Deus. E agora, carregando essa vida, essa natureza dentro dele, Ele precisa impartir isso com o homem. E da mesma forma que o véu aprisionava a presença de Deus dentro do santíssimo lugar, o corpo de Jesus, o corpo encarnado do verbo vivo que desceu do céu, carregava toda a glória de Deus, carregava todo o poder de Deus, toda a divindade, a natureza de Deus. Da mesma forma como o véu, ele escondia a presença no Santo dos Santos, o corpo de Jesus carregava toda a imagem e semelhança de Deus. E da mesma forma que o véu era necessário ser rasgado para que os homens pudessem ter um encontro com a presença, esse Deus que encarnou precisava ter o seu corpo rasgado. Para quê, pastor? Para que a imagem e a semelhança de Deus fosse compartilhado conosco. Em Juízes capítulo 14 verso 6, Sansão, ele já viveu um episódio que expressaria aquilo que aconteceria no futuro. Era como se fosse uma visão profética, porque no capítulo 14 verso 6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e sem nada ter na mão, despedaçou o leão, como quem despedaça um cordeiro, porém não contou nem ao seu pai, nem à sua mão. Sansão, cheio do Espírito Santo, ele rasgou um leão como se fosse um cordeiro, porque isso já era um apontamento da obra de Jesus, que Deus rasgaria o leão da tribo de Judá como quem fosse um carneiro, um cordeiro. Para quê, pastor? Para revelar a glória de Deus que estava contida em Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, o que o Senhor está pregando? Para que essa natureza divina
entrasse de novo nos homens que eram a multiplicação do Adão caído, era necessário o corpo de Jesus ser rasgado. Porque assim como o véu precisava ser rasgado para dar acesso à presença de Deus, era necessário que Deus o moesse. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20 fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Ou seja, o que o autor de Hebreus está falando é o seguinte: que o véu que foi rasgado era o corpo de Jesus sendo rasgado, e é por isso que nós temos acesso a um relacionamento pleno com Deus novamente. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu gosto muito de pensar no momento da ceia. Se você for ler, anota aí depois para ler Lucas 22, Jesus vai fazer a ceia também, e ele pegando o pão deu graças, ele agradeceu, ele vai falar: olha, esse pão é o meu corpo, porque o pão inteiro era o corpo de Jesus, que continha toda a vida de Deus, todo o nutriente de Deus. Mas agora a Bíblia vai falar que na ceia ele vai falar: por amor de vós, eu faço isso por amor. Ele vai partir o pão por amor de vós. Aquele pão era o seu corpo. O que ele estava revelando é: olha, eu vou abrir meu corpo, eu vou morrer uma morte de sofrimento. Para quê? Porque se o pão não for partido, a vida não pode ser compartilhada. O que Jesus fez, pastor? Ele era a imagem de Deus, mas na cruz do Calvário ele era o pão partido. Ele parte e coloca nas mãos dos seus discípulos e falam: esse é o meu corpo, comei em memória de mim, fazei isso até que eu volte. Pastor, o que o Senhor está pregando? Esse é o meu corpo, e quanto mais de mim você comer, quanto mais de mim você se alimentar, mais a imagem de Deus será restaurada em você também. Eu preciso que você entenda que quanto mais de Jesus a gente consome, que quanto mais de Cristo a gente consome, que quanto mais de Jesus a gente ouve, mais a imagem de Deus é restaurada em nós, porque Ele é o pão partido. Cristo é a imagem de Deus impartida em nós. Quanto mais de Jesus eu me alimento, mais agora a imagem de Deus é formada de mim. Pastor, e agora? Agora a criação pode cumprir o seu propósito. Pastor, eu não entendi. Porque quanto mais de Jesus eu tenho em mim, mais a criação me responde. Quanto mais de Jesus eu expresso, mais a criação me atende. Quem está comigo, diga glória a Deus. Por quê? Porque o papel da criação é servir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Aqui eu entendo aquilo que Paulo também vai escrever em Romanos 8, 28. Sabemos, pois, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Qual que era o propósito do homem? Expressar a imagem e semelhança de Deus na terra. Agora, quando eu estou no propósito, tudo começa a cooperar para o meu bem, porque o papel da criação é servir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. O homem caído, sem a imagem e semelhança de Deus, tinha que enganar a criação para ter coisas. Escute, o Adão caído, sem a imagem e semelhança de Deus, ele precisava enganar a criação para ter coisas. O que a terra antes dava de graça, pastor Everton, agora o homem tem que manipular. Ele tem que arar a terra, preparar a terra para enganar a criação, que é hora de ela frutificar. Ela tem que regar a terra para enganar a criação, que é hora de ela dar o alimento. O Adão agora, ele precisa fazer o quê? Não que o homem se tornou carnívoro depois de Noé, mas pensa comigo, entra na história. Mas o homem, para comer agora, tem que enganar a criação. Então, se eu quero um peixe, eu preciso pôr uma isca para enganar o peixe fisgar, e eu poder me alimentar da criação de Deus. Mas isso não era assim antes da queda. Só que agora, quanto mais de Jesus tem dentro de mim, mais a criação me serve, mais a criação cumpre o seu papel. É por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que há uma ardente expectativa na criação, pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso que alguém entenda do que eu estou pregando hoje aqui. Pastor, o que o Senhor está falando? Eu estou falando que quanto mais de Jesus você se alimenta, mais você prospera. Quanto mais de Jesus você se alimenta, mais as coisas começam a dar certo para a tua vida. Eu preciso que você entenda. Porque
que a Bíblia vai falar? Que quando aquele que era a imagem de Deus e a semelhança de Deus restrita no céu, ele encarna. A Bíblia vai falar o seguinte, que ele fala com o vento e o vento obedece. Ele fala com o mar e o mar obedece. Não preciso que você entenda. Ele vai andar sobre as águas, e as águas agora dão firmamento para ele. Por quê? Porque a criação, a natureza, ela foi criada com um propósito, para servir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando ele chega em Lucas 5, Pedro estava tentando enganar a criação a noite inteira, e não pegou nada, mas com uma palavra dele, ele fala: Pedro, pesca. E agora toda a criação tem que responder àquele que carrega a imagem e semelhança de Deus. É por isso que quanto mais de Jesus está na tua vida, mais você prospera, mais você não precisa manipular coisas para viver uma vida abundante, porque a vida abundante está dentro da pessoa de Jesus. Tem alguém que pode aplaudir a Jesus por essa palavra? O problema é que a gente aprendeu a se alimentar de muitas coisas, mas esses dias o que eu tenho entendido, que a coisa mais importante é conhecer Jesus, porque tudo que o homem precisa estava dentro de Jesus. Eu sei que às vezes a gente pensa que para sair daqui hoje diferente, a gente precisa de um carro. Irmão, mas se um carro resolvesse a tua vida, era mais fácil Deus te dar um carro e não ter que matar o seu filho na cruz do Calvário como matou. Eu sei que às vezes a gente quer um marido e a gente pensa, mas para Deus era muito mais fácil te dar um namorado do que ter que encarnar e morrer no teu lugar. É porque Ele sabe, irmão, o quê? Que o vinho da festa acaba, que o marido morre, Ele sabe que um carro estraga e sai de linha, mas Jesus, Ele vai ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será suficiente. Preciso que alguém entenda aquilo que eu estou pregando. Ele será suficiente para as nossas vidas, Ele será suficiente para a nossa alma. Tem alguém que entende aquilo que eu estou pregando hoje nesse lugar? É por isso que eu gosto. É por isso que eu me derreto pela graça de Deus. Eu tenho que encerrar já. Mas Mateus capítulo 13 vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. Que o reino de Deus é semelhante a um homem que estava passando por um campo, e de repente ele encontra um tesouro escondido. Percebendo o tesouro, ele o guarda, vai, vende tudo que tem e volta e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Pastor, o que o senhor está pregando? Esse texto fala que encontrar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmão, faz toda a diferença. Eu vou repetir: encontrar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida faz toda a diferença. Pastor, e o que o senhor tem entendido? Eu tenho entendido que às vezes a gente está há anos na igreja e talvez a gente nunca conheceu Jesus, mas hoje eu estou aqui para que esse Cristo seja revelado para a tua vida. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Eu sinto Deus aqui hoje, irmão. Eu queria só ler um texto com você. Coloca para mim Evangelho de João, eu não sei se é, deixa eu achar aqui. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quer que eu acabe? Diga amém. Tá. Adora um pouquinho aí, Marquinhos, comigo, só enquanto eu acho o texto. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. João
capítulo 1, verso 31. Achei o texto que eu queria. Sabe, às vezes a gente pode estar, por vezes, na igreja, e na igreja ter um tesouro e a gente não perceber esse tesouro. A gente pode ter vivido de conferência em conferência, achando que o centro do evangelho é o meu chamado. Quantas vezes eu fui para o bispo, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra. Mas sabe o que eu tenho entendido? O livro de Hebreus, ninguém sabe quem é o autor, porque ele quer revelar a grandeza de Cristo, que Ele é acima da lei dos profetas. Porque quanto mais eu descubro quem Jesus é, menos eu me importo em pôr o meu nome com aquilo que eu carrego, porque importa é que Ele cresça. E por vezes nós passamos anos na igreja, que é esse campo que contém um tesouro, e a gente não percebe esse tesouro. Bota para mim João capítulo 1, verso 31, diz assim: é João falando de Jesus, testemunhando, falando: olha, eu mesmo não o conhecia. Como assim? João era primo de Jesus, caminhou com Jesus, conviveu com... Como que ele não conhecia o primo? Não, é porque ele só não tinha a revelação da grandeza daquilo que o primo carregava. E por vezes a gente fez coisas com Jesus, a gente serviu a Jesus, servimos a igreja em Jesus, mas a gente não tem a grandeza daquilo que Ele carrega. E a minha oração nesses dias é que o véu possa ser tirado dos seus olhos, e Ele possa se revelar que Ele é suficiente, revelar que Ele é bom. Ah, tem alguém que pode adorar Ele por um minuto? Eu estou sentindo o poder dEle aqui. Jesus é entender que governar a sua vida não dá certo. Então, o que é ter Jesus, pastor? É deixar Ele governar a nossa vida. É por isso que Ele é Senhor e Salvador. É como uma moeda com dois lados. Pastor, o que é isso? Ele é Senhor e Salvador, porque Ele te salva sendo Senhor da tua vida. Porque aquilo que Adão não sabia, é porque ele perde a imagem e a semelhança de Deus, quando ele acha que ele vai ter a capacidade de governar a sua vida e ser como Deus. Mas agora em Jesus Ele nos salva, e Ele é Senhor e Salvador, porque Ele me salva sendo Senhor da minha vida. Porque o Bruno por si só não sabe acertar, o Bruno por si só não sabe ter escolhas, mas é um tesouro que conhecer a Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Já estou acabando. Pastor, o que o Senhor está pregando? Esse homem, ele está num campo, mas ele não está procurando tesouro. Então, se ele está no campo e não estava procurando tesouro, não é ele que encontra o tesouro, é o tesouro que encontrou ele. Sabe por quê? Porque o homem caído que carrega a natureza de Adão não quer Deus, ele se esconde de Deus. Só que tem um dia, irmão, que esse tesouro nos encontra. Tem um dia que esse tesouro quer entrar na tua casa. Eu estou pregando, sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia, quando éramos inimigos, fomos encontrados por Ele. Quem sabe você veio aqui por vários motivos, mas eu quero declarar, irmão, você vai encontrar algo muito precioso nesse lugar. Só que agora, encontrar Jesus é assim. A gente encontra Jesus, é o tesouro escondido. Mas o homem não leva o tesouro consigo, ele esconde de novo. E ele vai organizar a sua vida. Por quê? Porque ele precisa entender que a vida que ele tem não pode carregar esse tesouro, porque é Ele que governa essa vida. A casa foi Ele quem comprou, aquilo que Ele tem foi Ele que comprou. E conhecer esse tesouro é abrir mão da minha vida para viver a vida que eu achei. Você entende? É por isso que acerca do reino de Deus, quando Nicodemos vai procurar Jesus de noite, ele vai falar: ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não tem como você ter a revelação do reino de Deus se antes você abrir a mão do governo da tua vida. Pastor, por que a Bíblia vai falar que é mais fácil
o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é porque Deus tem problema com o dinheiro, é porque normalmente uma pessoa rica, bem sucedida, ela acha que não precisa ser governado porque governou bem a sua vida. Pode ver, quem tem muito dinheiro tem problema com a esposa porque não ouve ninguém, porque ele sabe que governa bem a sua vida. O que Jesus está falando é alguém que acha que governa bem a sua vida, nunca vai me querer como o Senhor porque acha que governa bem. Mas Jesus é para aqueles que estão cansados de viver uma vida com o seu governo e que hoje vão entregar o controle das coisas para Ele e vão falar assim: Deus, governa a minha vida por mim. Ei, Deus, reina a minha vida por mim. Tem alguém que está entendendo isso? Sabe por que o Evangelho é uma loucura? Porque é de graça, mas custa tudo. Sabe por que o Evangelho é uma loucura? Porque é de graça, mas ao mesmo tempo custa tudo. Porque aquele homem encontrou aquele tesouro de graça. Foi a graça que fez ele encontrar aquele tesouro. Mas agora vai custar tudo, porque ele vai ter que ir lá e abrir mão da sua vida inteira, do seu conforto, das suas conquistas, por algo que ele encontrou de mais valioso. E a minha oração nesses dias da minha igreja, e aqui tem sido: Deus, mostra, Senhor, o quão precioso o Senhor é. Aleluia. Só que sabe o que eu entendi? Quanto mais eu contemplo Jesus, eu descobri que tudo que eu sempre sonhei não é renúncia. Eu sempre falei: nós temos que entregar o Isaac, o Isaac é isso, o Isaac é aquilo. Mas sabe o que eu entendi? Que abrir mão de várias coisas que eu vivia para aquilo que eu estou vivendo hoje em Deus, irmão, não é renúncia. Porque quando a gente tem uma revelação do tesouro que é Jesus, a renúncia para de doer, porque se torna investimento. Irmão, vou repetir: a renúncia para de doer, porque se torna investimento. Eu não estou abrindo mão de um chamado, porque não, eu estou investindo em algo muito maior, em algo muito melhor. É por isso que o texto vai falar que aquele homem, transbordando de alegria, ele vai e vende tudo que tem. Vou repetir: transbordando de alegria, ele vai e vende tudo que tem. Agora nós precisamos entender: aquele homem não renuncia porque comprou o campo. Aquele homem não renuncia porque comprou o tesouro. Ele comprou o campo. O tesouro foi dado de graça. Porque nós não oramos, jejuamos, acordamos na madrugada para ter mais de Jesus, não. Porque Jesus é dado por graça. A minha renúncia é só para o campo, a minha renúncia é só para mim estar mais perto de onde ele está. Mas o tesouro é dado por graça. Ele é dado, eu vou repetir: aquele homem, ele renunciou, mas comprou o campo. Porque por mais que você renuncie, ninguém tem capacidade de comprar o tesouro. Tem alguém que entende o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Pastor, o que o Senhor está pregando? Às vezes a gente não muda de vida e vive uma vida ruim, porque ainda não tivemos a revelação daquilo que temos. Ele comprou o campo. Aleluia, Deus é bom demais, irmão. Para mim encerrar, fica de pé. Imagina aquele homem voltando para casa e falando assim para a esposa: vende tudo, vamos vender tudo que a gente tem, vamos vender tudo. Por que tu tá maluco? Uma vida inteira, e o colégio e as crianças. Ninguém vai entender o nosso nível de renúncia, porque talvez ainda não enxergaram e não encontraram o tesouro que achamos. É difícil as pessoas entenderem algumas coisas. Por quê? Por que você renuncia? Por que você é tão tenso, tão apaixonado? Por que você abre mão de tantas coisas? É porque talvez as pessoas ainda não tiveram o encontro que a gente teve com o tesouro da vida. Você pode erguer a mão um pouquinho e adorar esse Jesus? Será que nós possamos cantar, Marquinhos? Vamos adorar, joga as tuas duas mãos para o alto. Se você puder agora, fala: Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando nessa noite para gerar a imagem de Deus em você, coisas que antes você queria extrair na tua força. Eu quero declarar que mais de Jesus em você é mais da criação te servindo. Se prepara para a melhor temporada da tua vida, apenas coma dele.
Oh, Espírito Santo de Deus, adore, adore. Que a vida de Jesus possa entrar em você. De Deus, seja tocado pela vida de Jesus. Eu sinto o Espírito de Deus passeando em nosso meio. Eu sei que por vezes a gente ensinou a viver e a correr atrás dos nossos sonhos, objetivos. Mas e se eu te falar que tudo isso é passageiro? Porque em algum momento da história o Bruno vai morrer e vai passar. Os sonhos do Bruno vão morrer e vão passar. Mas Jesus continua a existir eternamente. Como eu falei, o vinho da festa volta a acabar. Lázaro volta a morrer. O pão que ele multiplica e deixou os cestos cheios volta a acabar novamente. Mas tem um que nunca acaba, que nunca falta. Tem um que é suficiente. E hoje eu estou aqui para declarar: o nome dele é Jesus. Que você possa ser cheio da vida de Jesus. Que você possa ser cheio dele. Eu preciso que você entenda aquilo que eu estou pregando. Que em Cristo todas as tuas necessidades sejam supridas hoje. Que em Cristo as enfermidades do teu corpo sejam lançadas por terra em nome de Jesus. Que em Jesus você seja fortalecido. Oh, joga suas mãos pro alto para encerrar.
Talvez você veio aqui hoje a convite de alguém, mas talvez nesses minutos você encontrou um tesouro que você não sabia que existia. E talvez teu coração nesse lugar está se enchendo de alegria e paz. E a minha pergunta para você é: a salvação ela começa através de uma confissão. Nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca que Deus o matou, mas o ressuscitou dos mortos para ser Senhor e Salvador da nossa vida. E talvez você depositou toda a tua confiança em algo que você precisa, mas eu quero declarar: Jesus é suficiente na tua vida. E eu vou contar até 3, e se você desejar entregar a tua vida para Jesus, eu conto até 3, você joga a tua mão para o alto e nós oramos por você e vamos embora. É uma decisão única, então fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, baixa a tua cabeça, e quando eu contar até 3 aí no teu lugar mesmo, você só vai jogar a tua mão para o alto se você quiser entregar a tua vida a Jesus ou se reconciliar, e nós vamos embora depois de uma oração. 1, 2, 3, tem alguém que hoje decide entregar sua vida para Jesus? Joga a mão para o alto, bem para o alto para mim ver você. Glória a Deus. 2 pessoas, tem aqui. Onde está a terceira pessoa que decide entregar sua vida para Jesus? Se você está perto de alguém, vem aqui na frente. O bispo quer fazer uma oração por você. Eu quero te convidar para vir aqui.